O diagnóstico é ponto de partida. A Rosane não está dizendo que você não precisa saber diagnóstico, tá? Presta atenção nisso. Eu estou dizendo que você precisa saber. Eu estou dizendo que você precisa estudar. Eu estou dizendo o tempo inteiro que você precisa ser bom naquilo que você faz. Eu acho que isso até, tipo assim, é o óbvio. O detalhe é, na divulgação, você tem que trazer isso para a vida. Contextualizando isso com a vida. Então, por exemplo, na ansiedade, a preocupação. Clássico da ansiedade, principalmente ali na ansiedade generalizada, né? Esse pensamento clássico de que alguma coisa vai acontecer e se eu pensar em todas as possibilidades daquilo que pode acontecer, eu me ocupo, né? Pensando nisso, em estratégias, isso me dá um pouco de sensação de conforto. Clássico. Isso é o que está lá no DSM. Só que aí você contextualiza. Imagina a mãe que nesse momento está vivendo a experiência de precisar deixar o filho sair. Só que ela pensa que vai acontecer um acidente. Então, o que ela pensa? Se eu, pensando que pode acontecer um acidente, não deixo meu filho ir, eu estou protegendo meu filho. Eu estou protegendo a minha casa. Eu estou protegendo a minha família. E tá passando um avião aqui, agora, nesse exato momento. E tá tudo bem. Qual é o ponto? Eu estou contextualizando. O que vai acontecer na minha divulgação? Alguém que olha isso, presta atenção, que isso aqui é a chave da aula. Alguém olha isso e fala, meu Deus, você está me descrevendo. É isso que tira meu sono. É isso que tira a minha paz. Aí você acionou a pessoa na ideia de que ela tem um problema real, concreto para ela. E aí com isso, o que acontece? Ela olha e fala, uau, você me compreende. Se você me compreende, você pode me ajudar. Então você sabe o diagnóstico, você contextualiza o diagnóstico e apresenta alternativas. Como que a pessoa pode sair disso? Às vezes a psicoterapia é o caminho. Rever as emoções, os pensamentos e comunicar isso é o caminho. Mas enfim, quando você quer produzir, né, o conteúdo, você precisa entender sempre para quem você está falando. A gente fala muito hoje, né, sobre essa questão de usar redes sociais. Eu estou aqui para falar para você que a rede social é um caminho de comunicação. Ela é incrível se você utilizá-la da maneira certa. Então, se você tem um nicho, tem um público, entendeu esse jogo todo que eu falei aqui, contextualiza a sua comunicação, tem clareza na sua comunicação. Tem psicólogo que é muito prolixo, que fala uma língua estranha, né, porque é muito filosófico. Então, você precisa trazer clareza. Porque tem gente que pensa assim, não, mas se eu falar de uma maneira muito simples, né, vai parecer autoajuda, meu Deus, que coisa. Não vai parecer não, sabe? Porque lembra lá no começo da aula? Confusão gera desconexão. Se você começa a falar uma linguagem muito rebuscada, uma coisa muito difícil, muito psicologuês, a pessoa simplesmente vai olhar e falar assim, meu Deus, sei nem o que ela tá falando, meu nome é tchau, né? Vou te dizer uma experiência que eu vivi há alguns anos atrás. Eu fui numa dentista e ela começou a falar pra mim ali qual era o meu diagnóstico em relação àquilo que era. Tipo assim, o dente é por número, né? E ela começou a falar aquilo. Gente, eu olhava pra ela assim e falei, Senhor amado, o que essa mulher tá falando? E pergunta se eu voltei. E pergunta se eu dei continuidade ao tratamento com ela. Jamais, eu não entendia nada do que ela falava. Então, assim, eu olhava pra ela e falava, nossa senhora. Teve uma hora que eu ainda brinquei, falei assim, você podia falar uma coisinha que eu entendo, né? E ela, não, ela queria dar a aula dela pra dentista. E eu falei, eu não sou dentista, né? Eu sou psicóloga, não tô compreendendo nada do que você tá falando. No papel de paciente, me senti extremamente confusa. E confusão gera desconexão. Deixei pra lá e fui seguir minha vida. Isso significa que foi bom pra mim, como paciente? Não. Porque eu tinha que ter feito o tratamento com ela lá. O detalhe é que a gente precisa ajudar os nossos pacientes também na tomada de decisão deles. Para a gente fazer isso de uma maneira mais estratégica e inteligente, estruturada, o que a gente precisa então? Ter uma comunicação fluida, uma comunicação clara. E essa comunicação fluida e essa comunicação clara precisa aparecer na sua rede social. Eu entendo que ela precisa aparecer na sua comunicação de uma maneira geral. Seja, na hora de você for lá fazer uma proposta para alguém para fazer uma palestra. Nossa, Rô, mas eu tô começando do zero. Meu Deus, não dá conta de fazer palestra, não. Dá. É só você pensar em tudo que eu tô te falando aqui. Problema pra quem é. Quais são as dificuldades que essas pessoas vivem no dia a dia. Quais as alternativas que você pode trazer de orientação para elas. Não é simplesmente uma receita de bolo, tá? Não é essa a proposta. Mas o que essa pessoa pode fazer para tirá-la daquele lugar, para que ela possa se movimentar. E você é instrumento para isso. E no terceiro ponto, obviamente você precisa falar sobre o seu atendimento. Você precisa comunicar o que você faz. Tem psicólogo que acha que as pessoas intuitivamente, assim, sei lá, do nada na cabeça delas vão passar que você atende. E não existe isso. Não existe nada que é intuitivo. A gente está vivendo uma experiência e eu quero finalizar essa aula hoje com essa reflexão para você que é psicólogo.
A gente vive hoje a geração mais dispersa da humanidade. Hoje, uma das coisas mais difíceis no ser humano é você captar a atenção plena dele. Você pode ver isso aí na sua vida. Às vezes você está conversando com seu marido e ele está no celular. Ele está falando assim, sei. Ele tá prestando atenção nada do que você tá falando. Às vezes você tá ali falando um monte de coisa pra alguém e essa pessoa tá lá assistindo TV. Aí você olha e pergunta, o que eu falei? A pessoa não sabe o que você falou. Seu filho é adolescente, é o meu, tá? Minha luta diária aqui com meu filho de 13 anos. Filho, faz isso. Aí ele pega o celular e, tipo, na cabeça dele ele vai ouvir música. E aí ele começa a ouvir música. Em 5 minutos ele não lembra nada do que eu falei. E se você é mãe, você sabe, a gente já perde a paciência e já vira aquela bagunça. Tipo, meu Deus, eu tenho que te falar 500 mil vezes, menina, a mesma coisa. Mas por quê? Porque ele não tá atento no que você tá falando, ele tá disperso, o mundo dele tá dentro do celular. Agora imagina se na sua rede social, no seu Instagram, na sua comunicação numa palestra, você não foi específico na sua comunicação para buscar, tentar captar a atenção dessas pessoas.